Bom dia, pessoal. Tô passando aqui para gravar esse vídeo porque algumas pessoas falaram que não entenderam direito o conteúdo, tá? Então, eu vou reexplicar esse assunto. O nome do nosso conteúdo é Transformações Geométricas. Quais são o que é, na verdade, antes de tudo, uma transformação geométrica? Aí, vamos ler aqui, ó. Como você viu no ano anterior, é possível fazermos certos movimentos ou transformações com figuras do plano, de modo que as formas, as medidas de comprimento dos lados e as medidas de abertura dos ângulos sejam conservadas. Vamos recordar? Então, o que aqui vai ser conservado? As formas, as medidas de comprimento dos lados e as medidas de abertura dos ângulos, tá? Então, o que são transformações geométricas? Gente, isso nada mais é do que você fazer movimentos na figura de forma que os lados, a forma da figura, os lados e os ângulos não modifiquem. Então, é só você pegar a figura e fazer movimentos, entendeu? Ou seja, transformações no plano. Eu posso puxar para cima, eu posso girar ao redor de um ponto, eu posso refletir a figura. Então, quais são as três transformações que eu vou estudar? Simetria axial ou movimento de reflexão, que é a mesma coisa. Simetria de rotação e simetria de translação. São esses três movimentos que eu vou estudar. Então, eu vou pegar uma figura qualquer e vou fazer movimentos nessa figura sobre o plano, ou seja, sobre a parte plana. Então, quando eu faço movimentos conservando a forma da figura, né, o seu desenho, conservando os seus ângulos e a medida dos seus lados, eu posso fazer esses três tipos de movimentos aqui. Então, o primeiro movimento que eu vou estudar é o chamado movimento de translação. O que é o movimento de translação? Nada mais é, pessoal, do que eu arrastar a minha figura para qualquer lado do plano. Eu vou mostrar aqui do resumo que eu mandei vocês copiarem no caderno, que fica fácil de entender, ó. Ocorre quando a figura, ela desliza, ou seja, ela desloca na mesma direção e no mesmo sentido sobre uma reta, mantendo-se sem mudanças. Ou seja, vamos dizer que eu não tinha isso aqui. Eu tenho um plano, eu tenho uma reta aqui, de vermelho, e eu tinha esse triângulo aqui. Eu peguei esse triângulo e arrastei para cá. Arrastei para esse ponto 2, sobre essa reta. Eu desloquei o triângulo do ponto 1 para o ponto 2. Olha. Se eu deslocasse do ponto 2 para o ponto 3, poderia deslocar do 3 para o 4. Outro exemplo aqui, o carrinho. Sobre essa reta, o carrinho saiu do ponto 1 e se deslocou para o ponto 2. Ele está indo em que direção, Pro? Está indo para a direita. E está na horizontal, não é isso? Já que o triângulo também está indo para a direita, porém está inclinado. Ou seja, a figura ela sempre vai se deslocar nesse movimento de translação, no mesmo sentido e na mesma direção, ó. Se tá indo para a direita, sempre vai para a direita, nesse sentido inclinado. Ele não pode chegar aqui e descer, certo? Já esse carrinho tá indo para a direita, ele vai permanecer indo para a direita no sentido horizontal. Então, o que é simetria de translação? É um movimento que eu faço na figura, certo? De forma que que é na mesma direção e no mesmo sentido. Eu desloco a minha figura sobre um plano, sobre uma reta, certo? Então, aqui no livro eu tenho o exemplo desse triângulo. Eu tenho o triângulo ABC e desloquei, ele saiu desse ponto aqui, ABC, e o triângulo, ele se deslocou para cá. Por isso, se tornou a linha, B', C', porque tá dizendo que o triângulo saiu desse ponto para esse. Podemos deslocar, ou seja, transladar ou transportar uma figura no plano em relação a um vetor, obtendo a figura simétrica e congruente original.
Esse movimento é chamado de translação. Então, foi tudo que eu falei. Isso aqui nada mais é do que eu transportar minha figura, certo? De um ponto para outro, deslizar minha figura. Nesse caso, a figura foi deslizada em cima de segmentos de reta, tá vendo? Que também são chamados de vetores, tá certo? Posso chamar de segmentos de reta ou de vetores. Então, essa figura aqui, ela deslizou, ela se deslocou em cima desses vetores e foi para esse ponto aqui. Essa figura aqui, quando sai desse ponto e chega nesse, eu falei que a figura, quando ela faz movimentos, ela conserva o quê? A mesma forma, a mesma medida de comprimento de lados e os mesmos ângulos. Então, por isso que eu digo que essa figura é congruente a essa. Ou seja, o que é ser congruente? É ter a mesma medida de lado e a mesma medida de ângulos, tá certo? Então, todos esses 3 movimentos, pessoal, ó, tanto da simetria de reflexão, rotação e translação, eu faço um movimento na figura de forma que eu gere uma figura congruente. Então, essa figura, quando eu desloquei, saiu daqui e veio pra cá, essa eu digo que é congruente a essa. Por que PRO é congruente? Porque possui o quê? Eu digo que nas transformações, a figura vai manter a mesma forma, mesmo comprimento de lados e mesmo ângulo. Então, a mesma forma é formato. Por exemplo, se é um triângulo, continua um triângulo. Não virou um quadrado, não virou um hexágono. Então, manteve a mesma forma, mesmo lado, mesma medida de lados e mesma medida de ângulos. Para isso vai acontecer no movimento de translação, rotação e reflexão? Sim, tá? Vou gerar sempre uma figura congruente à original. Eu tenho aqui, ó. Eu tenho nesse caso aqui, eu tinha o ponto A e o ponto B. Eram pontos. Esse ponto A se deslocou, ó, sobre esse vetor, desloquei, chegando até aqui. Por isso, virou ponto A', porque ele se deslocou, chegando a outro ponto. Esse ponto B também saiu desse espaço aqui e veio para esse. Por isso que ele passou a se chamar B'. Ele se deslocou sobre o quê? Para um segmento de reta ou um vetor, tá? Esse segmento de reta eu posso chamar de vetor. Ó. Como é que eu vou cobrar esse assunto, que é o que tem na atividade? Esse assunto será cobrado o seguinte, para você observar geralmente os movimentos e me dizer se é um movimento de rotação, de translação, ou se é um movimento de reflexão, tá? Aqui, ó, outro movimento de translação. Então, como é que eu vou saber? Um movimento de translação, ele se desloca sobre um eixo, sobre um vetor, sobre um plano. Se desloca, ó, mantendo a mesma direção, mesmo sentido, tá? Então, eu tenho essa figura, ela se deslocou sobre esses vetores, saiu daqui e veio pra cá. Então, se desloca sobre um eixo, sobre um vetor, sobre um plano, eu tenho um movimento de translação. Tá, ok? Vamos lá. Essas construções eu não vou cobrar, tá bom? Porque eu não tô pessoalmente com vocês para ensinar como é que faz isso com o transferidor e o compasso. Então, eu não vou cobrar essas construções. Eu vou cobrar mais a identificação do movimento, tá certo? Pronto, aí aqui tem algumas questões. Por exemplo, observe esse triângulo ABC e a imagem, a linha B', C' dele. Escreva o nome de 3 paralelogramas que podemos observar nessa transformação geométrica. Pronto, aqui outra forma de cobrar. Então, houve uma transformação geométrica, eu saí daqui e vi para aqui, tá? Gerando uma imagem. Tá se deslocando sobre o que, pessoal? Aqui, sobre vetores, mantendo a mesma direção e o mesmo sentido.
Então, eu já posso dizer que essa transformação geométrica não tá cobrando aqui, mas eu posso dizer que é um movimento de translação. Tá perguntando quantos paralelogramos eu formo. Gente, o que é um paralelogramo? É um quadrilátero. Ó, paralelogramo como é. Ok? Tá perguntando quantos paralelogramos